Graças a paz, igreja. Amém? Bênção demais estarmos juntos, bênção demais estarmos aqui em família para cultuar o Senhor, para adorar o nome de Deus, para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Amém? Nós somos desafiados no nosso dia a dia a gente parar nossas atividades, a gente parar a nossa correria, parar os nossos compromissos, né? O domingo ele tem esse caráter pedagógico, didático, da gente fazer uma pausa na nossa semana, porque a gente sabe que o nosso culto é no dia a dia. E no domingo é essa questão tão pedagógica da gente parar tudo para se reunir como família, para a gente poder exercitar a nossa fé. Que é quando a gente consegue parar tudo, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A gente não consegue trazer à memória o que nos dá esperança quando a gente está no ativismo, não é verdade? Quando a gente está na correria, quando a gente está no dispêndio de energia, né? Então você já subiu numa esteira, está lá na esteira fazendo exercício, correndo, é uma dificuldade danada você conseguir conciliar duas tarefas quando você está despendendo tanta energia. Então você está lá correndo de cima da esteira, você quer pegar um copo de água para tomar enquanto está correndo, cai água para todo lugar, menos dentro da boca, e você às vezes tropeça na esteira, cai. É um sufoco. Então, na correria do dia a dia, nas atividades da vida, a gente não consegue trazer à memória aquilo que nos enche de esperança. E é por isso que são tão importantes esses momentos de pausa que Deus nos proporciona. E um culto de domingo é um momento de pausa na nossa agenda, para que a gente possa trazer à memória, pelo Espírito de Deus, aquilo que enche a igreja do Senhor de esperança, para que a gente possa viver mais uma semana no Senhor, em gratidão, podendo lançar as redes da graça na nossa cidade. Glória a Deus por isso. Então eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá no livro de Eclesiastes, nessa reflexão tão profunda, carregada de sabedoria, no capítulo 11, no versículo número 5, onde o autor ele faz uma reflexão justamente sobre a vida, onde o autor ele faz justamente uma pausa, ele só consegue fazer essa reflexão, o autor ele só consegue fazer essas reflexões carregadas de sabedoria porque ele fez pausas ao longo da sua vida e pôde fazer essas reflexões e deixar para nós. Ele diz assim: assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Então a gente não conhece o caminho do vento, não é verdade? Às vezes a gente está andando, às vezes na rua, ou às vezes a gente está em casa e de repente bate aquele vento. Você fala, de onde que veio esse vento? Né? Da onde que veio esse vento? Às vezes a gente estava fora no final de semana passado, às vezes a gente já aconteceu da gente estar indo para pousar na pista com o avião, e aí o piloto pegar e falar, o pouso vai ser adiado, nós vamos contornar porque o vento mudou. Quando o vento muda, o avião tem que mudar a rota e ir de acordo agora com a nova direção do vento. O vento interfere em tudo. E aí, por conta da nova direção do vento, o avião tem que mudar o ângulo, às vezes a pista, a direção, o sentido da pista para poder fazer o pouso novamente com segurança. Então o vento a gente não controla, o vento vem, o vento vai, às vezes o vento está para o norte, de repente o vento muda, vai para o sul, de repente bate para o leste, de repente bate para o oeste. A gente não controla o vento. Não existe um controle do fator humano sobre o vento. E o autor do livro de Eclesiastes faz essa reflexão e diz, assim como você não conhece, assim como a gente não conhece o caminho do vento, a gente também não compreende as obras de Deus. A gente não consegue compreender a magnitude, a completude de tudo aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, de tudo aquilo que Deus está fazendo no mundo por meio da igreja, de tudo aquilo que Deus está preparando até que Cristo volte. Mas mesmo a gente não conseguindo compreender tudo o que Deus faz, que Ele está fazendo, uma coisa nós temos certeza e convicção. Nós, como igreja, queremos viver
todos os propósitos de Deus. E durante a nossa caminhada, ir conhecendo e compreendendo as obras que Deus faz. Nós podemos não compreender tudo que Deus faz olhando, mas quando a gente caminha com Deus, a gente vai aprendendo dia após dia. Glória a Deus por isso. E é por isso que nós estamos aqui essa noite. Porque nós fizemos uma aliança com Deus. E nós renovamos ela todos os dias da nossa vida. Renovamos ela todas as vezes num domingo, quando a gente está em comunhão com os irmãos. Renovamos a aliança de que nós queremos conhecer as obras que Deus tem para as nossas vidas. Renovamos a aliança que nós queremos conhecer as obras que Deus tem para a sua igreja. Renovamos a aliança de que nós somos família do Senhor e que nós vivemos a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Glória a Deus por isso. Vamos colocar de pé. Vamos ter uma palavra de oração. Enquanto a equipe de louvor vem aqui na frente. Curva sua cabeça. Aproveite esse momento, esses instantes, para se colocar diante da presença do Pai, para colocar seu coração, para apresentar suas angústias, suas expectativas, apresentar os seus temores, apresentar como que você chegou aqui. Porque assim como você não conhece a direção do vento, assim também a gente não consegue conhecer, compreender as obras que Deus tem feito no nosso meio. Nós não conseguimos compreender tudo aquilo que Deus tem feito e vai continuar fazendo até a volta de Cristo. Na nossa cidade, nas nossas vidas, na igreja dele, nesse mundo. Às vezes a gente acha as coisas tão difíceis, tão complicadas, a gente só consegue enxergar os empecilhos. Mas assim como nós não conseguimos entender, compreender os caminhos da direção de um vento, assim também não conseguimos compreender as obras de Deus. Porque elas são grandes, porque elas são completas, elas são maiores do que nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de um homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, meus irmãos, não percam tempo desanimando, se desesperando, se atemorizando, porque não consegue compreender algumas coisas, não. Que a gente invista o nosso tempo em amar o Senhor. Porque aqueles que amam a Deus, a palavra de Deus diz que Deus completa a sua obra na vida daqueles que amam a Ele. E nós queremos ser a igreja que ama ao Senhor, que ama de todo o coração, que ama de toda a alma, de todo o entendimento, que ama com toda a nossa fé. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Se você concorda, diga amém. Graça e paz, amém? Amém. Ainda em espírito de oração, curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós queremos te apresentar, Pai, aquilo que é a tua palavra. Nós queremos te agradecer, Pai, porque ela é fiel ao Senhor, porque ela é autoridade sobre as nossas vidas, porque ela é poderosa, Pai, para transformar o nosso coração, o nosso caráter, amadurecer, Pai, a forma como nós lidamos, Pai, com a vida, com as nossas emoções, com as nossas decisões, com os nossos conflitos. O Senhor, Pai, está sempre pronto, Pai, para nos ensinar por meio da Tua palavra, Pai. E nós reconhecemos que ela é autoridade sobre as nossas vidas. E nós queremos aprender mais de Ti nessa noite, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Quem concorda, diga amém. Amém? Bênção demais. Irmãos, abre sua Bíblia lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Hoje nós vamos estudar sobre o tema É chegado o reino de Deus, em cima das bem-aventuranças. Um texto bem conhecido. E hoje está um calor abençoado, hein? Que benção. Tá
Tá um belo de um calor. Eu tô ouvindo uma galinha, impressão minha? Tô ouvindo? Não? Vocês não estão ouvindo? Uma galinha? Depois disso, eu vou me consultar com a Laira já. Então, tá bom. Eu ouvi 2 vezes aqui. Vamos lá. Mateus 5, verso 1, diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo, verso 3, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, os levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Só até aqui, só até o verso 12. Então, esse é um texto muito conhecido porque é um texto que dá início ali ao sermão chamado Sermão do Monte, Sermão da Montanha, que é quando Jesus está com os seus discípulos e ele está junto com os seus discípulos, tem várias pessoas, a Bíblia diz que tem uma multidão de pessoas. E Jesus começa a ensinar prioritariamente aqueles que são os seus discípulos. E ensinando os seus discípulos também ensinava aqueles que estavam ouvindo a mensagem, ensinava toda aquela multidão, aqueles que estavam com o coração ali para aprender. E ele não ensina só isso, mas ele continua do capítulo 5, 6, 7, todo um sermão narrado chamado Sermão do Monte. E Jesus ele chama essas pessoas que estavam próximas dele para ensinar. E a gente tem que entender os contextos das épocas que a Bíblia está narrando, para a gente poder também, como igreja do Senhor, se contextualizar de maneira temporal e entender o que nós estamos vivendo. Porque Jesus ele começa a ensinar dizendo, bem-aventurados sois os humildes, os pobres de espírito, os mansos, porque deles serão, porque deles isso, porque deles vai acontecer isso, porque deles vai acontecer aquilo. Por quê? Porque para essas pessoas que Jesus está ensinando, quem são essas pessoas? São os seus discípulos. Quantos são os seus discípulos? Eram vários. A Bíblia diz que Jesus tinha chamado 12. 12 discípulos que seriam seus apóstolos futuramente. Mas tinham mais discípulos além dos 12. Tanto é que depois a gente vê nos evangelhos que Jesus ele envia uma comissão de 70 discípulos. 70 ou 72, agora não me lembro. 70 discípulos para poder pregar numa cidade. E a Bíblia diz que eles eram discípulos de Jesus. Mas esses 12 são aqueles que seriam depois os apóstolos, que dariam os fundamentos para a igreja primitiva. Então Jesus está ensinando para várias e várias pessoas aqui. E essas várias e várias pessoas estão tendo os primeiros contatos com Jesus, com o seu Salvador. Então, para essas pessoas, ainda nessa época, nesse momento, nesse espaço temporal, ainda não havia chegado o reino de Deus. Estão acompanhando isso? Tanto é que em outro texto mais para frente, Jesus vai chamar os seus discípulos e vai dizer, é chegado o reino de Deus para vocês.
É tempo de vai chegar o reino de Deus para vocês. Por quê? Porque eles estavam tendo conhecimento de quem era Jesus, de que Jesus, qual era a sua missão. E é por isso que Jesus está dizendo, bem-aventurado os... Se isso não for uma galinha. O que é isso? É um pássaro. Vocês estão ouvindo. E eu não estou ouvindo sozinho agora. Então eu não estou louco, ele está louvando a Deus. Ela está aqui. Então, eu estou em plenas faculdades mentais. Posso continuar ministrando aqui em cima por mais um pouco de tempo, antes que eu seja retirado à força. Que bom que todos ouviram. Bem-aventurado os... Eu até perdi aqui. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Então Jesus está ensinando, falando, olha, vai acontecer isso. Bem-aventurados vocês, porque vai acontecer aquilo, porque vai acontecer aquilo outro. Jesus está dizendo meio que no futuro. Por quê? Porque ainda não era chegado o reino de Deus. Essas pessoas estavam tendo contato com Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele estava cumprindo a sua missão. Ele iria morrer, se entregar para a morte, e depois ele iria vencer a morte, ressuscitar e voltar à direita de Deus Pai. E aí sim estaria consumada a missão de Cristo. E aí sim estaria agora a promessa do retorno de Cristo para buscar a sua igreja, para buscar a família de Deus. Certo? Então, para essas pessoas, ele estava apresentando o início do que seria o reino. Essas pessoas estavam tendo o primeiro contato. Mas a igreja hoje, agora falando da igreja hoje, a igreja já conhece o reino de Deus, glória a Deus por isso. Jesus já cumpriu sua missão. Nós já fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus. O Espírito de Deus habita na igreja e trabalha nos nossos corações. Então nós já conhecemos, para nós já chegou o reino de Deus. É chegado o reino de Deus para nós. Essas coisas não vão acontecer mais para nós. As coisas já estão acontecendo para a igreja. Tem coisas que ainda vão se concretizar, mas não são todas, porque muitas já se concretizaram e estão se concretizando. A igreja já está vivendo o reino de Deus. O problema é que muitas vezes a gente está vivendo uma fé pautada numa expectativa de futuro, daquilo que pode acontecer, porque a gente lê a Bíblia e a gente se pauta naquilo que os discípulos estavam começando a aprender. E porque eles estavam começando a aprender, eu olho para aquilo e falo, eu vou ser consolado. Não, meus irmãos, o reino de Deus já chegou para nós. Então esse consolo já está presente na igreja. O reino de Deus já chegou à igreja de Cristo. Então eu já estou vivendo o consolo do Senhor. Eu já estou vivendo coisas que Jesus Cristo ensinou e disse que iriam acontecer, já estão acontecendo. Quando eu estou na igreja, quando eu sou família de Deus, quando eu sou salvo por Cristo Jesus, eu não vou viver o reino de Deus lá na frente, eu já estou vivendo hoje. O reino de Deus já começou para a igreja de Cristo, glória a Deus por isso. O reino de Deus não é algo que está para acontecer, o reino de Deus já chegou a nós. Mas Jesus disse para a gente orar, venha a nós o vosso reino. Sim, ele estava ensinando os discípulos que não tinham contato, que estavam tendo contato naquele momento. Ele estava ensinando os discípulos a orar e ter o contato com o reino de Deus. Eles estavam ensinando os discípulos que ele ia cumprir uma missão e que agora tinha um novo reino, que não era um reino de Israel material, físico, mas era o reino de Deus, um reino espiritual. E agora nós que estamos aqui hoje, em 2023, já temos conhecimento dessas coisas, nós já estamos vivendo o reino de Deus. Olha que privilégio é esse, meus irmãos. O reino de Deus já é chegado a nós. Então, para nós que estamos em Cristo, a vida eterna já começou, ela não vai começar, ela já começou. Nós já estamos com os 2 pés lá dentro. Nós já somos filhos
de Deus, nós já somos chamados por Deus como novas criaturas. Então, aos olhos do Pai, nós já somos filhos. Somos novas criaturas. Co-herdeiros com Cristo Jesus. É o que a palavra do Senhor diz. Então, a vida eterna, o reino de Deus já chegou a nós. Ele não chegará, ele já chegou. E aí a gente é desafiado agora a ler a Bíblia numa nova leitura, entendendo de que o reino de Deus já chegou a nós. E de que agora eu já devo estar vivendo certas coisas que os discípulos iam aprender a viver. E recai sobre nós esse senso de responsabilidade. Porque os discípulos não tinham isso, mas nós temos. E talvez se os discípulos tivessem isso, uma Bíblia tão organizada, 66 livros tão bem organizados, capa tão bonita, olha só, laminada, douradinha. Fechei aqui, perdi onde eu estava. Opa, tem um marca-texto. Hã? Se os discípulos tivessem daqui, olha só, ia facilitar a vida deles. Eles não tinham, nós temos, a igreja hoje tem. Tem um aplicativo no celular. Temos acessibilidade, temos facilidade. Recai sobre a igreja hoje um senso de responsabilidade. Recai sobre a igreja hoje uma cobrança que será feita muito maior. Porque hoje temos acesso a coisas que antes eles não tiveram. A palavra escrita e revelada, organizada. Estamos compreendendo isso? A igreja tem acesso àquilo que eles antes não tinham e que gostariam certamente de ter. E hoje a igreja tem esse senso de responsabilidade, recai sobre nós essa compreensão de que nós seremos cobrados. Porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então Deus vai cobrar cada um segundo a sua limitação de ignorância, sua limitação de conhecimento. E cá entre nós somos a geração que mais tem acesso ao conhecimento. Então, no espaço-tempo, qual vai ser a geração mais cobrada por Deus? Você não quer responder? Não tem problema, eu respondo para vocês. Nós. Porque é ruim, né? Falar eu vou ser cobrado por Deus em voz alta, né? Aí eu falo para você, eu, nós vamos ser tudo cobrado por Deus. Porque a nossa ignorância, ela é muito menor do que os nossos antepassados. O acesso ao conhecimento é muito maior. Agora, o que você e eu fazemos com esse acesso é outra questão. Mas o acesso ao conhecimento é muito maior. Como o acesso ao conhecimento é muito maior, ao mesmo passo, as estratégias do inimigo para roubar a nossa atenção, o nosso tempo, para que a gente não dedique ao conhecimento de Deus e do reino de Deus, também são muito maiores. E a gente estava conversando, eu e o Rafael, minutos antes de começar o culto, como que a estratégia do inimigo mudou ao longo do tempo na igreja. Né? Então antes tinham manifestações de um certo tipo. Hoje não mais, porque os tempos mudam, os acessos mudam, e agora são outras estratégias, outras formas. E a gente começa a refletir sobre isso, a gente entende a responsabilidade que nós temos de conhecer e prosseguir em conhecer, assim como a palavra de Deus diz, tudo aquilo que Deus tem para nos ensinar. Então, como eu entendi que o reino de Deus já chegou para nós, porque como igreja de Cristo nós já estamos vivendo o reino de Deus, então agora nós vamos fazer essa leitura novamente, mas não mais como uma expectativa de futuro, e sim como uma compreensão daquilo que nós já podemos e devemos estar vivendo no presente. Estamos entendendo isso? Eu vou repetir. Nós vamos refazer a leitura desse texto, não com uma expectativa de futuro do que nós podemos viver, mas como uma realidade de presente de que a igreja deve estar vivendo hoje. Amém? Então diz assim, verso 3. Bem-aventurados. O que são os bem-aventurados? São os felizes. Existe uma interpretação que diz que bem-aventurados são aquelas pessoas que possuem uma felicidade completa de quem tem uma fé madura. Então, só para complementar a nossa leitura nesse termo,
Toda vez que a gente olhar bem-aventurado, você lembra, bem-aventurado é aquela pessoa que possui uma felicidade completa, porque tem um coração, uma fé madura. Por ele ter uma fé madura, ele conseguiu alcançar uma felicidade completa, que não é suscetível aos tempos e estações desse mundo. Então, a minha felicidade completa, eu alcancei isso no Senhor. Mesmo que eu esteja no dia mau, eu sou capaz de viver uma felicidade completa em Deus. Porque a minha fé é madura a tal ponto de eu não depender de situações favoráveis na minha vida para eu estar bem com o Senhor. Compreendemos isso? Então, bem-aventurado é a felicidade completa de quem tem uma fé madura. Os pobres em espíritos. Ou seja, aqueles que são necessitados do Senhor. Pobre é aquele que necessita de algo. Pobres em espírito, aqueles que necessitam do Senhor, aqueles que não são autossuficientes de Deus, aqueles que não são autossuficientes em si mesmos, aqueles que não olham para as suas vidas e entendem que são capazes de resolver tudo segundo os seus achismos, segundo aquilo que pensam a respeito, segundo as soluções que formulam sozinhos. Não, são pessoas que entendem a necessidade de se aproximar de Deus com confiança para obter socorro do Senhor. Os pobres de espírito são aqueles que entendem todos os dias de sua vida que necessitam se aproximar de Deus, que necessitam estar na presença do Pai, porque dependem do Senhor, não são autossuficientes. Então, felicidade completa tem aquele que tem uma fé madura, porque essa pessoa, ela não é autossuficiente, ela é necessitada de Deus. E dessa pessoa já é o reino dos céus. Da igreja de Cristo já é o reino de Deus. Daqueles que não são autossuficientes e necessitam de Deus, desses já é o reino de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqueles que se conscientizam disso, se rendem a Deus, desses já é o reino de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Qual é a diferença? É que uns se conscientizam e outros não. Mas aqueles que se conscientizam já se aproximam de Deus com essa pobreza de espírito. Ou seja, com essa necessidade, sem essa autossuficiência. E buscando em Deus. Então eu me conscientizei e busquei no Senhor. Desses já é o reino de Deus. 4. Felicidade completa de quem tem uma fé madura são os que choram. São os que muitas vezes estão derramando lágrimas. E por que choram? Choram por não conseguirem encontrar solução nesse mundo diante das aflições, diante das angústias. Por que nós choramos? Por que o nosso coração ele entra num ambiente de entristecimento? E a gente não consegue sair para o lado, sair para o outro lado, voltar para trás e muito menos caminhar para frente. E a gente muitas vezes se entristece, o nosso coração chora. Porque nós não conseguimos nos satisfazer nesse mundo. Nós não conseguimos encontrar nesse mundo respostas. Nós não conseguimos encontrar nesse mundo soluções que possam trazer paz para a nossa alma, que possam trazer alívio para a nossa alma que está cansada. Quem está entendendo isso? Então a nossa alma chora. E Jesus fala, felicidade completa de quem tem uma fé madura são aqueles que hoje choram no Senhor. Porque essas pessoas agora não serão mais, porque já chegou o reino de Deus. Essas pessoas já são consoladas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. A igreja já é consolada. Toda vez que nós choramos nesse mundo, nós entramos na presença de Deus e choramos na presença do Pai. O Senhor já nos consola. O Espírito de Deus já consola a igreja do Senhor. É por isso que o Espírito Santo de Deus é o Consolador. O Espírito Santo de Deus está nos consolando.
O Espírito Santo de Deus é aquele que nos abraça nos dias mais difíceis e diz: filho, filha, não vou mentir para você. É difícil mesmo. É duro. É uma dureza. Mas quem prometeu é fiel para cumprir. Quem empenhou a palavra, o Deus que empenhou a palavra, é um Deus que honra a palavra que empenhou. Nunca falhou e não vai ser agora que vai falhar. E Ele começa a trazer à nossa memória aquilo que nos enche de esperança para a gente enfrentar e atravessar o dia mau. Quem está entendendo isso? O Espírito Santo de Deus nos consola. O Espírito Santo de Deus já tem consolado a igreja do Senhor. É por isso que Jesus Cristo disse: eu vou subir, mas eu vou interceder junto ao Pai e Ele enviará o Consolador. Então a igreja já está sendo consolada desde que o Espírito Santo de Deus desceu à igreja. Nós já temos sido consolados. O reino de Deus já chegou a nós. Bem-aventurado 5, ou seja, a felicidade completa de quem tem uma fé madura, são os humildes, são aqueles os mansos, pois eles já receberam a terra por herança. Quem são os humildes? Quem são os mansos? São aqueles que têm um coração passível de ser ministrado, passível de ser ensinado, passível de ser corrigido, passível de ser exortado se necessário, passível de ser ensinado. É o coração de Moisés. Um coração de um homem precipitado. Um coração de um homem mal acostumado. Um coração de um homem assassino, homicida. Mas que Deus chamou ele e durante 40 anos ensinou ele sobre humildade e mansidão, ao ponto de ser chamado por Deus como o homem mais manso da terra. De um homem precipitado, impulsivo, mal acostumado, homicida, ser tratado pelo Espírito de Deus, transformado e ser chamado de homem mais manso, humilde. Porque Deus trabalhou o seu coração e ele era passível de ser ministrado por Deus. E nós precisamos, a igreja precisa ter essa característica. A igreja precisa ser ensinável, ter um coração tratável, um coração que está disposto a ser ensinado, tratado, corrigido, exortado quando necessário, um coração que está disposto para Deus ensinar, ministrar. Um coração que não se fecha, mas um coração que está sempre aberto. Porque a igreja que tem esse coração pulsando, é a igreja que já recebeu a terra por herança. Não receberá, já recebeu, porque o reino já chegou. Verso 6. Bem-aventurado, felicidade completa daqueles que têm uma fé madura e que têm fome e sede de justiça, pois eles são satisfeitos no Senhor. Fome e sede de justiça fala sobre uma necessidade. Necessidades. Fome e sede são necessidades, não é verdade? Necessidades essas que não são satisfeitas na força do seu próprio braço. Ter fome e sede de justiça em Deus é olhar para esse mundo, reconhecer que não está certo. Reconhecer que as coisas que estão acontecendo, que acontecem, não estão corretas. Que não é esse caminho. Mas ao invés de eu ficar indignado, lembra que alguns domingos atrás a gente tratou lá no Salmo 73 sobre indignação? Não? YouTube, canal da igreja, Salmo 73, você acessa lá e assiste de novo. Ao invés da gente ficar indignado, a gente fica inconformado. O cristão, a igreja de Cristo, tem uma característica: inconformismo.
Por isso que lá em Romanos 12 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O cristão, o verdadeiro cristão, ele é um filho, uma filha de Deus inconformado, inconformada. Com o que vê, com o que ouve, com o que sente, com as coisas que estão acontecendo, não se conforma. Mas tem um limite. Eu fico inconformado, mas eu não ultrapasso o limite. Eu não fico indignado. Porque na indignação nasce a ira, nasce a raiva, nasce a ingratidão. Mas no inconformismo fica a fome e a sede de justiça no Senhor. E quando eu fico inconformado, eu apresento na presença de Deus a minha necessidade de incompreensão das coisas que acontecem nesse mundo diante de Deus. E olha o que a Bíblia diz, que os que têm fome e sede de justiça são satisfeitos, porque o reino de Deus já chegou. Nós, a igreja de Deus, já é satisfeita no Senhor. Todas as vezes que nós temos fome e sede de justiça e nós levamos para Deus, a Bíblia diz que Deus é o justo juiz. E Ele julga todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe todos os processos. E às vezes a gente está olhando só por um ângulo e a gente não entende. A gente olha só por um ângulo e a gente acha que já está pronto, está preparado. Você olha só por esse ângulo e fala assim, acabou, chega. Mas aí Deus conhece toda a obra, Ele fala para a gente, calma. Tem mais umas 300 páginas para virar disso daqui. Tem muita água para correr debaixo da ponte. Calma. Calma o teu coração. A gente apresenta a nossa fome e sede de justiça no Senhor, o nosso inconformismo no Senhor, e Ele satisfaz a gente. Porque Ele conhece tudo. E a gente só conhece parte da história. Glória a Deus por isso. Quando a gente não apresenta isso diante do Senhor e fica indignado, a gente achando que aquilo que a gente vê é o todo, a gente quer fazer justiça pela nossa própria mão. E aí a gente acaba ferindo a gente mesmo e as outras pessoas nesse processo. Está me entendendo isso? Verso 7. Bem-aventurado, felicidade completa, aqueles que têm uma fé madura, são os misericordiosos. São aqueles que são sensíveis àqueles que estão ao seu redor. Pois eles obterão? Não. Pois eles obtêm misericórdia diante do Pai, porque já é chegado o reino de Deus. Já é chegado o reino de Deus. Bem-aventurado aqueles que são misericordiosos, que são sensíveis. Que são sensíveis à dor do próximo, ao sorriso do próximo. Aqueles que conseguem se entristecer junto com o seu irmão, mas que também conseguem se alegrar junto com o seu irmão. A gente fala muito de se entristecer. Quando a gente fala de misericórdia, a gente pensa só no sofrimento, não é verdade? Tem muita gente que não consegue se alegrar com a vitória do outro. Tem muita gente que vê o outro como uma vitória na vida, mas também daquela torcida de nariz. Verdade ou mentira? A Bíblia fala que a gente se alegra com os que se alegram e chora com os que choram. Misericórdia é completa. É na alegria e na tristeza. É se alegrar com as vitórias, se entristecer com as derrotas. E a igreja precisa ter sensibilidade para exercer misericórdia. Até para exercer misericórdia é necessário sensibilidade. Porque senão, a gente vai exercer dó. E o reino de Deus não é movido a dó. Jesus, tudo que ele operou com poder, foi movido por compaixão, por misericórdia, e não por dó. Porque se for por dó, vou falar uma coisa para você, a gente vai sair distribuindo nosso salário para todo mundo que pede ajuda, e nós vamos se juntar com eles no final do dia para pedir também, porque nosso salário não deu para pagar todo mundo. Por dó não funcionam as coisas. Mas por compaixão, por misericórdia, tem sabedoria no processo. Quem está entendendo isso? Tem dosimetria.
É saber direcionar as coisas, os recursos. É saber o que pode ser ajudado e o que não pode. É saber que muitas vezes a ajuda não vai ser essa, mas não vai ser aquela. É como alguns apóstolos falaram. Eu estou precisando de um dinheiro. Companheiro, nós também. A gente faz a obra aí totalmente que voluntarismo, largamos nossos empregos. Já faz um tempo que a gente não pega num barco para pescar. Difícil a situação. Crise econômica tá brava. Governo, ó, picanha, meu Deus, nem sei o que é. Mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Tá me entendendo isso? A igreja tem que dar o que tem. Isso é exercer misericórdia. É a gente poder entregar o que a gente tem. E quando a igreja é misericordiosa nesse mundo, o que a Bíblia diz? Nós recebemos misericórdia, porque já é chegado ao reino de Deus. Verso 8. Bem-aventurado, felicidade completa, aqueles que têm um coração com uma fé madura, são os puros de coração, pois eles já são capazes de ver a Deus no seu dia a dia. Nós não vamos ver a Deus, irmãos. Nós já vemos Deus no dia a dia. No nosso dia a dia, nós vemos a Deus. Hoje eu estava saindo de casa, saí, peguei a minha primeira via principal ali, cruzou um tucano. Rapaz, eu parei o carro, assim, desculpa. Fiz assim a mão, falei, gente, encostei o carro, parecendo um besta na via lá. Um tucano, cara, olha que coisa mais bonita, rapaz. Liguei pra lá, era no plantão. E aí, amor, como é que tá? Eu vi um tucano. Ele falou assim, deve ter pensado assim, que legal, hein, amor? Eu tô paciente que quase morrendo, né? Legal, tucano, maravilha. Era bonito? Nossa, maravilha de tucano, você não tem ideia. E eu fiquei assim, contemplando a beleza de um tucano. Meu coração encheu de uma alegria que você não tem ideia. Aí você fala assim, você é bobo? Não, não é que eu sou bobo. Rapaz, eu consegui encontrar num tucano, numa criatura de Deus, a expressão do Criador. Estão me entendendo isso daqui? E às vezes aquele tucano só voou naquela hora porque eu estava precisando encontrar a expressão do Criador naquela hora. E o meu coração se encheu de alegria naquela hora. E eu pude ver a Deus naquela hora. E a igreja está vendo a Deus todos os dias, porque o reino de Deus já chegou. Então os puros de coração já conseguem contemplar o Senhor todos os dias, por meio dos detalhes, por meio da presença de Deus, por meio das coisas que acontecem, por meio dos livramentos, por meio das bênçãos, por meio dos irmãos que a gente está junto, por meio da família que Deus nos deu. Estamos entendendo isso? Nós já conseguimos ver a Deus, porque o nosso coração está puro. O que é um coração puro, Bruno? É um coração perfeito? Não. Mas é um coração que está sendo aperfeiçoado. É um coração que encontrou o caminho do arrependimento. E porque encontrou o caminho do arrependimento, abandona dia após dia o caminho do pecado. Então nós encontramos o caminho do arrependimento e nós estamos sendo purificados. Esses são os puros de coração. E esses já vêm a Deus dia após dia. E às vezes a gente está num dia angustiado, a gente faz até uma oração. Como eu fiz hoje de manhã, eu falei com a Lara, encontrei ela no almoço, falei, amor, eu fiz uma oração, estava angustiado. Falei com Deus aqui. Bati um lero com o meu Criador. Falei, Deus, está acontecendo isso, pá, pum. E é isso, só pus as cartas na mesa para Deus. Tá? E aí Deus me dá um tucano. A coisa mais bonita, rapaz. Ele não me deu nenhuma resposta. Ele só me deu um tucano. Aquilo foi o suficiente para ele me mostrar que ele está cuidando de todas as coisas. Porque Jesus, quando ele chama os ansiosos, o que ele diz? Olhai para as aves dos céus. Eu estou cuidando delas. A resposta da ansiedade é olhar para uma ave do céu. E aí Deus me coloca um tucaninho. E aí eu fiquei com o coração cheio de alegria. E aí eu vi Deus.
Estamos entendendo um exemplo? Então você fala assim, não, rapaz, olha como é que o Bruno é meio abobadinho, né? Você fala assim, mas é uma coisa simples. Por quê? Porque ela é possível para todos nós. Deus, ele tem prazer de se revelar a cada um de nós. E a igreja já está vendo ao Senhor todos os dias, porque a igreja já está purificada pelo Espírito Santo de Deus. Verso 9. Bem-aventurados pacificadores, aqueles que buscam a paz. Aqueles que buscam a paz, aqueles que não oferecem resistência aos perversos. Os pacificadores são aqueles que buscam o caminho da paz e não oferecem resistência ao perverso. Muitas vezes surgem na nossa caminhada perversos, pessoas más, que querem o mal, que estão com sangue na sola dos seus pés, que onde pisam, trilham uma caminhada sanguinária, uma caminhada de perversidade, uma caminhada de maldade. E às vezes a gente, achando que isso é injusto, querendo o que é certo, a gente quer oferecer resistência. Não, eu vou mostrar que isso não é certo, que isso é errado. E a gente faz resistência. E Jesus diz que a gente não deve resistir ao perverso. Então o perverso surgiu no caminho, passa, demônio. Vai embora. Não resista ao perverso. Eu vou seguir a paz. Eu vou seguir a paz comigo mesmo. Vou seguir a paz com meus irmãos. Isso é o pacificador, o promotor da paz. E às vezes a gente pensa que promover a paz é com os outros. A primeira promoção da paz é com a gente mesmo. Porque a gente não pode dar nada que a gente não tenha. Se a gente não estiver em paz, como é que eu vou dar paz? Então a primeira pessoa que tem que estar em paz sou eu mesmo. Então eu tenho que estar em paz. Eu tenho que promover a paz interior. A paz do meu coração. Bem-aventurados são os pacificadores, pois eles são chamados filhos de Deus. Eles são reconhecidos como filhos daquele que enviou Cristo para pacificar o mundo. Para pacificar o mundo. Cristo é o pacificador. Em Cristo todos têm os seus pecados perdoados e são reconciliados com o Pai. Então nós já somos chamados de filhos de Deus. 10. Bem-aventurado são os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles também já é o reino de Deus. Bem-aventurados são quando vocês, por minha causa, são insultados, perseguidos e caluniados. Fiquem alegres e regozijem-se, porque grande é a recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Sabe, meus irmãos, Jesus ensina a gente hoje que já é chegado o reino de Deus para nós. Já chegou o reino de Deus para a sua igreja. Nós já estamos vivendo o reino de Deus. O reino de Deus já começou para nós. E nós precisamos aprender a viver agora o reino de Deus em nós. Nós precisamos aprender agora a viver como cidadãos, não é isso? Do reino celestial, do reino de Deus. Imagina uma pessoa que obtém dupla cidadania. Eu sou brasileiro e agora eu tenho cidadania italiana. Eu tenho cidadania americana. Eu tenho cidadania portuguesa. Eu estava conversando com uma pessoa tem um bom tempo. E ele falou assim para mim, Bruno, eu não quero saber de dupla cidadania, não. Eu falei, mas você tem direito. Eu falei assim, Bruno, eu tenho direito, eu tenho como obter, mas eu não quero. Eu falei, por quê? Eu falei, Bruno, você pensa bem. Se eu sou brasileiro e eu pego uma segunda cidadania, além de eu obedecer às regras do Brasil, eu tenho que observar todas as regras do outro país que eu nem conheço. Rapaz, isso é uma responsabilidade, porque agora eu sou cidadão deles também. Então eu tenho que observar tudo que eles falam lá. Eu nem sei o que eles falam lá. Eu não quero saber disso daí, não. E eu nunca tinha pensado nisso. O dupla cidadania não é só sobre privilégio, é sobre responsabilidade. E nós temos essa dupla cidadania agora. Porque nós estamos nesse mundo temporariamente, mas a Bíblia diz que nós não somos desse mundo, meus irmãos. A nossa cidadania verdadeira é do reino de Deus. E nós estamos de passagem nesse mundo.
E por isso nós já estamos vivendo todas essas coisas, porque nós já somos do reino de Deus. E a igreja já está sendo consolada. A igreja já está na terra prometida. A igreja já vive as promessas de Deus. Por mais que elas não estejam concretizadas 100%, mas a obra está sendo trabalhada nos nossos corações. Glória a Deus por isso. Quero te convidar a ficar de pé durante um minuto. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos ter uma palavra de oração. Nos próximos segundos, faça você primeiro a sua oração com Deus. Amém, glória a Deus. Eu queria colocar uma coisa para vocês. Esteja orando. Há uma possibilidade hoje, tanto para a minha vida, quanto para a vida de vocês, que eu acho que foi muito bem clara a exposição de Mateus 5. Não é verdade? O Sermão do Monte é muito bonito e ele continua. Leia na sua casa, Mateus 5, Mateus 6. Cada palavra é importante para a nossa vida, mas talvez você ainda não conquistou, não sente dentro de você esse reino de Deus que Jesus já disse, é chegado. Não está para vir, não. É chegado. Conversa com Deus. Deixa o Espírito Santo tocar o seu coração. É importante sentir a presença de Deus. E você fazer parte desse reino. Mas talvez você se sinta fora. Você quer ser um pacificador? Você quer ser manso? É humilde? Porque você vai obter o que? A felicidade. A bem-aventurança. Aquela felicidade total. Foi muito bem colocado para nós. Foi muito bem explanado para nós. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo hoje falou com cada um. Como igreja nós vamos fazer um apelo hoje. Se você se sente fora desse reino, porque é chegado, não vai chegar não, é chegado. Se você se sente fora, vem aqui na frente, nós queremos orar com você, porque você faz parte da igreja de Cristo. E nós vamos estar junto orando com vocês. Vou aproveitar essa oportunidade, nós temos aqui, nós estamos colocando, vamos durante o ano todo fazer uma campanha. Tem papel lá atrás, caneta, escreve. Faça a sua petição, põe as suas ansiedades, põe tudo aquilo que Deus coloca no teu coração, né, que o Espírito Santo está te revelando, escreva. Seja para um irmão, uma família, seja por uma necessidade sua, escreva no papel, vem e coloca aqui. Nós queremos estar orando. É muito importante para a sua vida. Mas você tem que ter fé, você tem que crer. E aqueles que querem estar vivendo este reino com Deus, que é chegado o reino de Deus. É interessante que Mateus é intitulado como o livro do É chegado o reino de Deus, do reino de Deus. É muito interessante isso. Várias passagens Mateus escreve, é chegado o reino de Deus. Vem aqui na frente que nós queremos orar por você. Vou pedir para a pastora Rose vir aqui na frente. Nós vamos orar por isso, só que aguardar um pouquinho, muita gente está escrevendo lá. Escreva assim, não deixa para amanhã, a gente nunca sabe o dia de amanhã. E quem quer vivenciar o reino de Deus na sua vida, vem aqui. Nós queremos ungir você, orar por você. Nós sofremos muitas vezes à toa. Doenças psicossomáticas, não importa como, mas nós sofremos à toa. Porque a verdade é bíblica.
Nós queremos ungir você, para que você saia daqui com cura. Ore para Deus, esteja orando. Quem sentir no seu coração, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, queremos orar por você. Amém, glória a Deus. Bênção de Deus. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Amém. Se quiser acompanhar, vem acompanhar. Mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Senhor, Pastor Sandro, Pastor Luiz, poderia dirigir aqui na frente para estar ungindo essas pessoas. Pastor Pedro quer ser ungido? Ok, Pastor Pedro também. Estejam orando. Vou pedir para a pastora Rose trazer então essa oração. Todos colocaram aqui, depositaram os seus pedidos. Se houver mais alguém, não hesite não, pode chegar aqui, vem, coloque, e nós estaremos orando. Vamos aguardar um pouco mais. Essa campanha é importante, gente. Glória a Deus. Nós vamos orar, cantar essa música para finalizar e ter a bênção apostólica. Onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme. Guarda mais um pouquinho, que tem gente escrevendo. Os pastores orem aqui. Deus é bom. Para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ok, vou pedir para a pastora Rose estar orando então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, Tu que conheces todas as coisas, o Senhor já leu todos esses pedidos que estão aqui mergulhados, Senhor, e o Senhor sabe quem fez cada pedido separadamente. Para o Senhor não há mistério. Senhor, nós queremos Te apresentar agora cada um, Pai, que colocou o seu pedido aqui, fez isso pela fé no nosso Salvador amado. E agora, Senhor, firmes ainda na fé, como igreja, nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor, pelas Tuas muitas misericórdias, se recorde, Senhor, de cada pedido, e que esses pedidos, Pai, dentro da Tua santa, maravilhosa e perfeita vontade, sejam, Pai, trazidos à realidade na vida dessas pessoas. Pai, para Deus não há impossível. Por isso nós apresentamos, queremos ouvir os testemunhos dos Teus filhos, Senhor, daqueles, Pai, que foram agraciados, que tiveram resposta em Cristo Jesus para aquilo que pediram. Pai, para Deus tudo é possível, e nós queremos Te pedir agora que o Senhor possa fazê-lo, Pai, na Tua santa vontade, mas que o Senhor atenda a todos esses pedidos, que o Senhor traga à existência aquilo que ainda não existe, Pai, pois esta é a fé do Teu povo. Nós apresentamos todos esses pedidos, todas as pessoas representadas por eles, que a Tua mão possa agora, Senhor, trazer à existência a bênção que cada um está pedindo. É no nome do Senhor Jesus que nós intercedemos e já Te damos graças. Amém, Amém. Senhor. Vocês creem nisso? Vocês querem uma prova disso? Um minutinho, aguenta, já estamos terminando. Irmã, vem cá. Vou pedir para a irmã. Domingo passado eu dei um testemunho da minha pessoa.
de uma coisa que eu tinha colocado lá e como Deus operou. Irmã, fala aí. O que você tinha? Paz, igreja. Amém. Durante a pandemia, 2 anos seguidos, eu fui perseguida. Os irmãos sabem o que é perseguição. Então, o inimigo te calunia, fala mentiras a seu respeito. A gente está lá firme, orando. Resistiu ao diabo, ele fugiu de vós. Mas ele fica assim, em redor, fazendo as coisas. Então, em janeiro, eu cheguei e coloquei o meu pedido ali. Eu pedi para Deus para dar um basta nas perseguições. Uma semana depois, Deus pôs um ponto final. E ele fez mais do que eu pedi. Ele acalmou meu coração e tirou todos os meus medos. Então agora, além dele ter tirado, pode vir outras que eu não vou ter medo, porque ele tirou meus medos. Amém. Glória a Deus. Salva de palmas para Jesus. E os pedidos ali, a igreja fortalece, porque ora unida pela gente, né? Porque a gente sozinho, a gente dá conta, mas tendo reforço é melhor, né? Amém, glória a Deus. Obrigado, irmã. Você vê como são as coisas? Põe o seu pedido. E nós queremos, fazer um desafio. Vem aqui na frente e dá o seu testemunho. Porque não basta colocar um propósito aqui e depois não passar isso. Põe sim. Põe o seu pedido, põe a bênção para sua família. Gente, não é só para você não, para sua família. Que o reino de Deus que aprendemos hoje seja alcançado em todo familiar. Já pensou que experiência? E você poderá testemunhar aqui na frente isso daí. Olha que bênção. Deus é bom, não é verdade? Vamos cantar um trechinho dessa música e encerrar? Porque Deus é bom. Vamos lá. Me chama sobre as águas, onde os meus pés Louve ao Senhor. falhar. Deus é bom. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei. Olha que bênção. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Pois eu sou teu e tu és meu. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Então, vamos agradecer ao Senhor. Querido Pai, nós queremos te agradecer, porque foi momentos maravilhosos que o Espírito Santo pôde, através do pastor Bruno, dar a palavra que nós tantos queríamos ouvir, que é chegado o teu reino. E assim começarmos a viver esse reino de Deus já aqui presente, nesse mundo tenebroso, nesse mundo conturbado, que vai na contramão daquilo que a sua palavra é revelada, simplesmente vai na contramão. Mas nós, como igreja do Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui, porque eu creio no meu coração, e os irmãos também, que muitos desejariam, mas são impedidos, e nós temos o privilégio. Então, muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado pelo culto maravilhoso que tivemos. E agora queremos, como igreja, estar abençoando a vida de cada um que estará retornando aos seus lares. Então, conceda essa graça, que os seus anjos acampem até chegarem em suas casas, são e salvo, com saúde, que não haja nenhum empecilho com respeito a isso. Nós queremos te agradecer desde já. E fazemos isso em nome do Senhor Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Pai, o Deus de amor, nós podemos até ter a intimidade de chamar de Paizinho, e a comunhão do Espírito de Deus, o Consolador, que habita junto conosco, hoje e para todos sempre, ser essa bênção para com todos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe.
Muito obrigado a você que nos acompanhou pelas redes sociais. Fiquem na paz.